pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, com a graça de Deus. Para quem está chegando agora, eu sou a Maria e estou gravando esse vídeo para contar um pouco da minha história para vocês, assim como eu prometi na live. Vou estar tirando também todas as dúvidas sobre o desaparecimento da Vivi. Vou contar para vocês o que nos levou a criar um canal aqui no YouTube. Vou contar também por que eu não consegui tirar o meu auxílio emergencial até hoje. Gente, para mim é muito difícil fazer esse vídeo, porque eu já não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de aparecer, e ainda mais com a história que eu trago para vocês. Então eu acho que é um dos vídeos mais difíceis de fazer. Mesmo assim eu vou tentar fazer ele. Estou nervosa, eu não sei falar direito porque eu tenho uma deficiência na língua, então às vezes eu falo enrolado, espero que vocês entendam. Mas eu vou contar minha história da melhor maneira, tá bom? Para que vocês possam entender. Então, pessoal, assiste o vídeo até o final, deixe um comentário, deixe um gostei se você realmente gostar do vídeo e vamos lá, que eu vou contar essa história para vocês agora. Então, gente, essa história começou quando eu me separei do pai dos meus filhos. Quando isso aconteceu, a Vivi tinha 7 anos e o Guga tinha 3 meses de vida. O motivo da separação foram muitas traições da parte dele, até que chegou um dia que eu descobri que ele tinha formado família com outra pessoa e estava me deixando com as 2 crianças pequenas. E isso para mim foi muito desesperador, porque eu estava sozinha para criar eles 2, só com a ajuda de Deus, e eu não tinha a ajuda da minha mãe, do meu pai, não tinha uma avó, um avô, porque infelizmente eles já eram falecidos e eu não tenho mais essas joias raras na minha vida. E com o abandono do pai, eu tive que ser mãe e pai, tive que trabalhar para sustentar tudo. Entrei em desespero mesmo, gente. Tive que lutar contra a depressão, ansiedade. Tive que enfrentar o mundo para cuidar deles 2. E com a força que Deus me deu, eu fiz isso. Não foi fácil, gente. Foi muito difícil. E ainda é, até hoje. Mas daí o tempo foi passando, as dificuldades foram aumentando. E eu tive que ser forte cada vez mais. Até que chegou na adolescência da Vivi. E quando ela entrou na adolescência, a situação só piorou. Porque ela era uma pessoa rebelde, mas era uma rebeldia diferente das rebeldias dos jovens que a gente vê hoje em dia. Então a Vivi, ela é cheia de dificuldades. Ela tinha dificuldades para aprendizado, ela me deu muito trabalho na escola, ela tinha dificuldade para ter noção das coisas, ela tinha dificuldade para entender as coisas, para compreender as coisas. E isso eu não entendia o porquê disso tudo. Eu trabalhava muito, eu tinha que cuidar de tudo, eu ainda tinha um bebê para cuidar, no caso o Guga. E eu ficava desnorteada, sem entender por que a Vivi tinha aqueles comportamentos. Cada vez que ela avançava a idade, mais infantil ela demonstrava ser. Então isso para mim também foi uma época assim muito difícil. Foi a adolescência da Vivi. Cheguei a levar ela no psicólogo. E o psicólogo falou que tudo aquilo era por causa da separação. Na verdade, não era só um comportamento por causa da separação. É um problema que a Vivi tem na mente, que causa toda essa dificuldade que ela tem de amadurecer, de entender as coisas, de raciocínio. E que eu descobri assim de uma forma triste, mas isso eu vou estar contando para vocês em um outro vídeo. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. E se você se interessou, ativa aí a notificação, que assim que eu jogo esse vídeo no YouTube, você vai estar recebendo aí a notificação. Mas aí eu continuei com ela, continuamos em frente, e eu trabalhando e cuidando deles 2, até que chegou a pandemia. E a pandemia tivemos que vir todo mundo para casa, porque fechou tudo. Eu trabalho de camelô e desde sempre eu levo eles para o trabalho comigo. Eles ainda eram muito novinhos quando eu passei a levar eles para o trabalho comigo, porque não tinha com quem deixar, não podia deixar em casa, sozinhos. Então eu tive que levar eles para o meu trabalho. Como eu trabalho para mim,
e eu tenho um pequeno box no centro da cidade, e daí eu passei a trabalhar com eles dois. Saía de casa 6, 7 horas da manhã para trabalhar com eles dois, voltava às 18 horas, colocava eles na escola à tarde, buscava eles na escola, trazia para casa. E tudo bem, mas sempre enfrentando problema com a Vivi, porque ela tinha um comportamento assim, bem difícil de lidar. Quando chegou a pandemia, que fechou tudo, eu tive que vir para casa com eles dois e tive que ficar impossibilitada de trabalhar. E aí veio assim uma preocupação grande, porque eu tive que parar de trabalhar, e quando a gente trabalha pra gente mesmo, se não trabalhar, não ganha. E eu tinha que trabalhar para manter as contas, para manter a casa, para manter eles dois, para manter tudo. Então na pandemia vir para casa foi bem difícil para mim também. Aí foi quando lançaram aí o auxílio emergencial, que eu não consegui tirar o auxílio emergencial, porque quando foi aberto para fazer os cadastros do auxílio emergencial, eu fui fazer o meu, e no dia que eu fui fazer o meu cadastro, a Vivi, ela teve uma crise alérgica, uma crise de rinite, que ela é muito alérgica, e estava passando o tempo todo na televisão que as pessoas estavam morrendo muito com esse vírus, que esse vírus estava atacando todo mundo. E no momento que eu estava fazendo o meu cadastro da auxílio emergencial, a Vivi, ela teve uma crise. Eu entrei em desespero, eu entrei em pânico, porque ela ficou com muita dificuldade para respirar, ela ficou muito pálida. E eu me confundi se era uma crise alérgica ou se era o vírus. E eu fiquei ali naquele momento desesperada com eles dois em casa, sozinha. E liguei para o SAMU, e eles passaram para um médico, e o médico me acalmou. O médico foi muito atencioso, graças a Deus. E o médico, ele fez de tudo assim para me acalmar, fazendo com que eu entendesse que aquilo tudo era nervosismo, que ela estava tendo uma crise alérgica, não era o vírus, e que tudo era da minha cabeça e da dela, que a gente estava entrando em pânico assim por conta das notícias da televisão. E realmente o médico estava certo. Então eu mediquei ela e fiz todo o procedimento que o médico estava passando para mim, e ela, graças a Deus, ela voltou ao normal. Mas naquele nervosismo todo, eu fazendo o cadastro, eu coloquei o número do CPF do Guga errado, e apareceu aí uma pessoa de 22 anos no cadastro, como se fosse meu filho, e por esse motivo eu não recebi o auxílio emergencial até hoje. Eu fiquei sem o auxílio emergencial, eu fiquei parada sem trabalhar, e foi bem difícil assim para mim, porque eu não saberia mais o que fazer. As contas continuavam chegando, porque parou o comércio, todo mundo parou de trabalhar, mas as contas não pararam de chegar. Então as contas não paravam de chegar, todo mundo em casa, a despesa só aumentava, porque gastava tudo mais. E foi assim, bem difícil para mim, mas graças a Deus eu consegui passar por tudo isso. E foi na pandemia mesmo que o Guga chegou para mim e falou para mim assim: mãe, deixa eu criar um canal do YouTube. Eu falei para ele que não, porque eu tinha muito medo deles ficar falando com pessoas desconhecidas na internet. Eu sempre vejo na televisão muitas notícias a respeito disso, e eu falei para ele não. Mas aí ele insistiu e me convenceu. Foi quando o Guga criou o primeiro canal no YouTube, que foi o canal de Guga Vivi Oficial. Mas aí eu fiquei sempre vigiando eles, prestando atenção neles. E ele fez o primeiro vídeo dele, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link do primeiro vídeo dele. E a partir do segundo vídeo dele, ele já fez com a Vivi. A Vivi já se juntou com ele e já passou a fazer vídeo no canal do YouTube. E eu levando aquilo sempre como uma brincadeira deles. Depois o Guga chegou pra mim e pediu pra fazer lives. Eu não sabia nem o que era live, gente. E o Guga pediu assim pra fazer lives. E eu fui procurar saber o que era lives, e aí eu não deixei. Falei pra ele que não. E a Vivi insistindo também pra fazer essas lives, eu falando que não. E ele: mãe,
É porque a gente tem que conseguir 4.000 horas de exibição e 1.000 inscritos para o canal ser monetizado, para a gente ganhar o nosso dinheirinho. E as lives ajudam bastante. Eu falei, não vai fazer live e não deixei eles fazer live. Uma semana depois, eles insistiram novamente e eu deixei eles fazer as lives deles. Sempre que eu tinha um tempo, sempre que eu estava sem fazer nada, eu procurava entrar na live dele com meu celular e ficava sempre observando eles na live. Mas nem sempre eu podia, porque eu tinha o que fazer, eu tinha que cuidar de tudo. E eles ficavam na live. Foi quando eu percebi que entrou uma pessoa na live com o nome de Anonymous e uma foto do perfil da conta dele era a foto de um hack, uma imagem de hack. E essa pessoa entrou na live elogiando muito a Vivi, elogiando demais até, e com comentários de ostentação, que era um grande empresário, que tinha carros importados, motos, mansões. E a Vivi passou a dar mais atenção a essa pessoa do que a G+. Nesse mesmo dia, eu chamei o Guga e a Vivi para conversar. E falei para eles, vocês me prometeram que ia fazer essas lives para vocês conseguirem mais horas de exibição, para vocês conseguirem mais inscritos. E vocês ajudar outras pessoas e as pessoas ajudarem vocês. Não para estar batendo papo como se fosse uma rede social. E a Vivi, ela falou, mãe, tem razão. Eu vou parar com isso e eu vou continuar meu trabalho e vou focar no meu sonho. Eu falei, tudo bem. Aí eu passei a observar mais ainda o chat da live e vi que esse anônimo, essa pessoa não parava. Continuava com os comentários de elogiar a Vivi, eram uns elogios assim exageradamente, com os comentários que ele era do Texas, que ele era um grande empresário, que ele vinha buscar a Vivi, que ele ia casar com a Vivi, que ele ficava me chamando de sogra, chamando o Guga de cunhado, e a Vivi dando atenção a isso tudo, e eu preocupada. Mas essa pessoa anônima não parava com esse tipo de comentário. E ele passou a botar comentários na live que ele já estava de mala feita, que em breve ele estava embarcando para o Brasil, e logo ele estava chegando no Brasil, que já estava tudo pronto para ele viajar para o Brasil. E eu não entendia que aquilo era mensagens que ele estava mandando para Vivi, comunicando a ela que estava vindo para o Brasil. Que na verdade ele estava mentindo, não estava vindo para o Brasil coisa nenhuma, porque eu descobri tudo isso depois. Nessa mesma noite, a Vivi e o Guga fez uma live, que encerraram a live já depois de 11 horas da noite. Quando eles encerraram a live, eu chamei a Vivi e o Guga para conversar novamente. Nesta noite eu fiquei um pouco brava com eles dois, e chamei a Vivi e cobrei a ela o que ela tinha me prometido, que essas lives eram apenas para conseguir mais inscritos e hora de exibição. E ela não estava cumprindo com nada do que ela tinha me prometido. E nesta noite ela foi dormir chateada, porque eu chamei ela para conversar novamente. E o Guga foi dormir também e eu não consegui dormir. Até que já por volta da meia-noite eu fui no quarto da Vivi e observei. A Vivi tinha feito 2 malas para fugir de casa e se encontrar com esse homem que se dizia ser do Texas, que se dizia ser um grande empresário, mas que não mostrava rosto. Quando eu vi aquelas 2 malas, eu tomei um susto, gente. E eu acordei a Vivi e perguntei a ela o que significava aquilo. E ela ficou chorando e depois ela me respondeu que ia esperar eu dormir e quando eu dormisse, ela ia para o aeroporto se encontrar com essa pessoa. Esperar essa pessoa. Porque eles combinaram que quando ele estivesse saindo do Texas, 2 dias antes, ela saía de casa e ia esperar ele no aeroporto. E eu perguntei a ela como ela ia fazer isso, se ela não tinha dinheiro. Se o aeroporto daqui fica no meio do nada, não tem rua, não tem casa por perto, fica no meio do nada mesmo. Como ela ia passar 2 dias no aeroporto, não tinha hotel no aeroporto, não tinha pousada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Como ela ia ficar 2 dias no aeroporto esperando um desconhecido que nem rosto tinha? E eu perguntei a ela como ela tinha combinado tudo isso com ele, se tinha sido no chat da live. E eu não tinha observado isso aí. Ela falou que não, que tinha sido no Instagram, que ele tinha botado no chat da live, para que ela fosse lá conversar com ele. Eu pedi para ela abrir esse Instagram. Na hora ela não quis, mas depois ela abriu o Instagram. Eu vi as conversas que ela estava tendo com ele. Ele, no início do Instagram, ele colocou uma foto do quarto dele, que é essa foto aqui, ó.
É um quarto bem simples, é como se fosse um porão, uma cama, o quarto dele de uma pessoa bem humilde. Vocês podem observar aí, tem uma TV quebrada, algumas coisas assim, uma pessoa bem humilde. Isso ele colocou no início da conversa com ela no Instagram. Ela, para vocês terem ideia como é a cabeça dela, que ela não percebeu nada. Depois disso aí, ele passou a colocar foto de mansão, de moto importada, de carro importado. E eu observei que no Instagram, ela pediu a ele, para ele abrir a câmera e fazer uma chamada de vídeo para ela. Ele não aceitou. Ele falou que a câmera dele estava com problema, foi o que ele falou para ela, as mensagens. A câmera estava com problema e que depois ele ia comprar uma câmera boa para abrir uma chamada de vídeo para ela. Isso nunca aconteceu. Ela pediu para ele botar uma foto dele no Instagram para ela ver. Ele não botou. E as conversas era sempre essa, que ele vinha do Texas e ia se encontrar com ela no aeroporto. E eu fiquei assim, desesperada, em pânico mesmo, porque como que uma pessoa com 18 anos já não percebe que isso tudo era mentiras, que as conversas que ele tinha com ela, ele caía muito em contradição. Uma hora ele era um grande empresário, depois ele estava procurando um emprego e ela não conseguia perceber a mentira que ele estava contando para ela e o perigo que ela estava indo agarrar. E eu assim fiquei desesperada, e eu tentando convencer ela, e ela dizendo que tinha se apaixonado por ele, que ele era o amor da vida dela, que ela era o amor da vida dele, que ela iria atrás dele e eu não ia poder fazer nada. Sabe, eu não posso, mas Deus pode. E comecei a orar e pedindo a Deus para Deus tirar isso dela, que isso não era real, que ela ia se dar mal se ela fizesse uma coisa dessa, e como que ela ia embora de casa escondido, sem me falar nada, para agarrar um desconhecido. Gente, foi assim uma coisa que... a explicação que eu dou a vocês é o seguinte: foi Deus para me manter de pé, para eu segurar a Vivi naquela época. E depois disso tudinho ela concordou. Ela falou que eu tinha razão, que ele não mostrava o rosto, que isso tudo era ilusão. Ela voltou a dormir. E eu não consegui dormir. Eu fiquei orando e me apegando a Deus, que ela ia tirar isso da cabeça dela. E no outro dia ela pediu para fazer live. Eu não queria mais que ela fizesse live, ela insistiu. E eu vi ela muito triste e eu permiti que ela fizesse a live, mesmo porque eu estava esperando que ele aparecesse na live para que eu falasse com ele através da live. Porque no Instagram, eu tentei mandar mensagem, ela também, ele não respondeu. E ela abriu a live e ele apareceu na live. Quando ele apareceu na live, eu fui falar com ele. Aí eu pedi a ele para deixar ela em paz, que o que ele estava fazendo era errado. Fiz um apelo na live, na frente de todo mundo que estava na live. Eu fiquei mais aliviada, porque eu tinha acreditado que ela tinha se tocado, que ela tinha acordado, né? Me enganei. 3 dias depois, eu descobri as malas da Vivi novamente. Ela tinha feito as malas, tinha escondido, e estava certa de realmente fugir com esse rapaz. E aí meu desespero só aumentava, e foi uma luta para eu tirar da cabeça da Vivi que isso era uma ilusão. E só consegui tirar isso da cabeça dela porque eu pedi para ela fazer uma chamada de vídeo para ele e ele não aceitou a chamada de vídeo dela. Porque eu queria conversar com ele em uma chamada de vídeo, eu queria ver o rosto dele. Eu queria que ele mostrasse o rosto para ela e ele não mostrou. Ela mandou mensagem para ele pedindo para ele abrir a câmera e ele falava o seguinte, que não ia abrir a câmera porque estava com defeito. E aí eu falei para ela, se ele é um empresário rico, milionário, se a câmera dele tá com defeito, porque ele não compra outra. E aí ela falou isso para ele e ele não respondeu mais. Foi quando ela teve a certeza que eu estava certa e ela estava entrando numa roubada. Só que isso durou 2 semanas. Isso foi no mês de agosto de 2020. E lembrando que tudo isso aconteceu no canal de Google Vivi Oficial. E foi quando esse infeliz não nos deixou mais em paz. Depois disso ele ficou com raiva e ele passou a prejudicar o canal de Google Vivi Oficial. Ele botava palavras de spam, ele entrava com uma conta qualquer, um nome qualquer, que a gente não sabia quem era, ele botava palavrões, ele fraudava a live, ele denunciava a live, ele, com várias contas, ele fazia denúncia na live. Ele tentava prejudicar de todas as formas o canal de Google Vivi Oficial. Até que chegou um dia que o canal de Google Vivi Oficial levou direitos autorais por conta dessas coisas que ele fazia e foi perdido o direito de fazer live.
O Guga ficou muito triste, a Vivi ficou triste. E eles ficaram assim para baixo mesmo, eles choraram com isso. E aí foi quando eu tive a ideia, eu disse, ó, faz o seguinte, esquece essa pessoa, esquece que essa pessoa existe e faz o seguinte, começa do zero, faz outro canal. Foi quando fizemos o canal de Maria e seus 2 filhos. E passamos a fazer live de divulgação, passamos a ganhar os inscritos novamente, as horas de exibição. Mas aí, infelizmente, essa pessoa não descobriu novamente. Ele descobriu porque fazia live de divulgação e o Google Vivi sempre fazia live de rosto. Então, quando ele pesquisava lá, na barra de pesquisa, live de divulgação, aparecia Google Vivi Oficial também. Então, ele já descobria a live deles, ia para lá e fizeram a mesma coisa. E aí, ele derrubou mais uma vez o canal de Maria e seus 2 filhos, já o 2º canal. E eu fiquei assim, muito revoltada. Mas aí eu pensei, essa pessoa está tentando fazer de tudo para nos destruir. E aí eu pensei, essa pessoa não pode mais do que Deus, gente. Vamos começar novamente. Foi quando eu criei o canal Local da Família. Quando eu criei esse canal Local da Família, eles passaram, o Google Vivi passou a fazer live novamente. Eu falei para eles, não coloca foto na capa, não coloca foto de perfil e não faz live de rosto. Faz live só de tela e coloca uma figura qualquer aí, nos perfis e na capa. E foi o que eles fizeram. A Vivi foi fazer a live e ela não falava com a voz dela, para que ele não nos encontrasse. Ela falava com a voz de homem na live. A primeira live que ela fez com a voz de homem, eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo para que vocês possam entender. A Vivi, ela se passou por homem para não ser encontrada. E graças a Deus, depois quando passou um tempo, que a gente já acreditava que esse anônimo já tinha nos esquecido, foi quando eles passaram a fazer live de rosto em Local da Família. E aí o canal foi conseguindo a área de exibição, foi conseguindo os inscritos. E quando o canal estava sendo quase monetizado, esse anônimo mais uma vez nos encontrou. Ele usou uma conta de Lobo Branco e entrou nas lives e começou a perturbar a Vivi novamente. E dessa vez ele veio diferente. Ele entrou na live e não passou a elogiar a Vivi logo de cara, ele passou sempre a me elogiar, a elogiar o canal e deixou para elogiar a Vivi depois. Ele passou a conquistar primeiro, a ganhar a nossa confiança para depois passar a elogiar a Vivi. E isso foi indo e eu já estava certa que a Vivi não ia mais entrar no negócio desse, de desconhecido, e quando eu menos espero, ele botou outro Instagram na live e atraiu a Vivi e a Vivi passou a conversar com ele. E ela passou a conversar com ele no Instagram, se passando por outra pessoa e não pela mesma pessoa que era anônimo. Ele colocou o primeiro nome dele verdadeiro no Instagram, que é Adão Silva, e ele botou uma foto dele no perfil do Instagram. E aí a Vivi passou a acreditar mais nele, porque o anônimo não tinha colocado nada, né? E esse colocou o nome e a foto. E a foto é essa aqui, ó. Que é uma foto de máscara, que ele colocou essa foto aí, só mostra o olho dele. Vocês podem ver aí. Ele botou essa foto no perfil do Instagram dele. E o nome do Instagram dele também é isso aí, Adão Silva. E ele atraiu a Vivi. E a Vivi passou a conversar com ele nesse novo Instagram. E a Vivi conversando com ele, achando que era outra pessoa. Depois de quase 2 anos que eu tenho enfrentado uma luta para tirar essa história da cabeça da Vivi, eu descubro que a Vivi estava conversando e caindo na conversa da mesma pessoa, que era um anônimo. E isso, gente, eu descobri 6 dias antes de ela fugir de casa. Mas o vídeo está ficando muito longo, eu vou encerrando por aqui. E amanhã mesmo eu vou estar postando aí a continuidade dessa história. E vou contar para vocês como tudo aconteceu, como a Vivi fugiu de casa, como eu consegui encontrar ela, até onde ela foi parar. Gente, ela foi parar no final do Brasil. Quais foram as primeiras notícias? Através de quem que eu consegui? Por que que tentaram matar a Vivi? Então, gente, no próximo vídeo eu vou estar contando tudo isso para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí um joinha, tá? Mas eu espero também que essa minha história sirva de superação. Eu garanto uma coisa para vocês. A Vivi é um milagre de Deus. A Vivi hoje, ela está comigo, minha filha, porque ela é um milagre de Deus. Deus fez um milagre e trouxe minha filha de volta. E eu vou explicar tudo para vocês
o porquê disso no próximo vídeo. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e livre todos vocês do mal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.